Olá, crianças! Como vocês estão? Que tal fazermos uma viagem hoje? Quem gosta de viajar? Quem gosta de viajar e que tipo de transporte vocês mais gostam de viajar? De carro, de ônibus, de trem, de barco ou de avião? Quando eu era criança, amava viajar de trem. Hoje, quase não temos mais trens de passageiros por aqui. Acho que todo mundo ama viajar, não é? Mas voltar para casa depois de uma longa viagem é a melhor parte, é melhor ainda. Para contar essa história de hoje, olha quem veio participar com a gente, o trenzinho de Deus. Olha só, o nosso convidado de hoje. Esse é aquele trenzinho que vai para o céu, aquele trenzinho carregado de amor. Quem conhece essas musiquinhas que falam sobre esse trenzinho? Trenzinho que vai para o céu, trenzinho carregado de amor. São musiquinhas aí, louvores infantis que falam sobre o trenzinho que vai para o céu. Bom, vamos à nossa história de hoje. Estão curiosos? Qual será a história de hoje? Vocês lembram que nós agora começamos a estudar o livro de Neemias e também Esdras e Esther. São os 3 livros que estudaremos agora, né? O povo de Israel já estava há 70 anos longe de casa e agora Deus mandou todo mundo voltar para a terra prometida. O povo de Deus estava sempre indo, voltando para a terra prometida, porque lá é o lugar deles. Vocês se lembram que Abraão recebeu a ordem de Deus de ir para essa terra que mana leite e mel? Lembram que os filhos de Jacó voltaram para lá depois de comprar comida no Egito com seu irmão, o governador José, depois daquela grande fome? Lembram que depois de 400 anos de escravidão lá no Egito, os descendentes de José e dos 4 patriarcas, dos outros patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, também voltaram para lá ao serem libertos da escravidão por Moisés, o libertador. O povo estava sempre voltando, lembram? Lembram que tiveram que lutar com Josué para reconquistar a terra? Tiveram que lutar com ele, o conquistador, para reaver toda a terra de volta, pois a terra tinha sido invadida por outros povos. Vocês lembram disso? Lembram também que foi para lá que Davi voltou para ser coroado e se tornar o grande rei dessa terra. Lembram? Lembram só que ele voltou para organizar a grande nação de Israel? Depois de ficar distante por causa da perseguição do primeiro rei, o péssimo rei Saul. Tudo isso vocês se lembram, nós já estudamos, já ficou para trás na história. Vocês se lembram também que seu filho, o filho de Davi, o rei Salomão, prosperou essa terra, tornando Israel o reino mais poderoso da terra. Lembram disso? No tempo de Salomão, o povo de Israel, a nação de Israel se tornou o reino mais poderoso. Salomão se tornou o rei mais famoso e poderoso de toda a terra. Mas depois de Salomão, essa mesma terra foi dividida em 2 reinos por causa da desobediência do povo. Vocês lembram disso também, né? E esse povo, esses reis, também com o povo, e por causa dos reis, o povo desobedecia. O povo desobedeceu, os reis eram maus, o povo também acabava sendo mau, e a terra acabou sendo destruída. Deus permitiu que a terra fosse invadida e destruída. Agora, depois de um longo castigo, mais uma vez eles voltam para essa terra que Deus deu para eles. Os poderosos da vez agora eram os persas. Os persas agora são o povo dominante. Mas Deus usou o novo rei da Pérsia para deixá-los voltar para casa. Esse rei se chamava Ciro. Para libertar o povo, Deus usou esse rei. E ele deixou o povo voltar para casa. Vamos abrir a Bíblia e ler este trecho no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ali a gente vai ver como foi que tudo isso aconteceu. O primeiro versículo para a gente entender como foi o edito de Ciro, tá bom? E diz assim:
No primeiro ano, Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia que Deus tinha anunciado, né, pelo profeta Jeremias, tocou Deus o coração do rei, que baixou o decreto dizendo: eu, Ciro, rei da Pérsia, digo que o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e agora me encarregou de lhe edificar de novo o seu templo lá em Jerusalém. Então Ciro, além de libertar o povo judeu para voltar, ainda vai financiar, pagar a reforma que Deus mandou que ele fizesse ali no templo, né, na cidade de Jerusalém. Então o rei Ciro ordenou também aos povos vizinhos de Jerusalém que lhes sustentassem durante a reforma, com ouro, prata, materiais para a construção, para a obra e com comida. Era uma grande missão que o povo tinha agora de reerguer os muros, que era a proteção de Jerusalém, e o templo que Deus tinha pedido para Salomão construir, que Salomão construiu, né, há muito tempo atrás. Lembram disso? Quando a gente estudou sobre a construção do templo? Mas ele foi destruído pelo malvado general Nebuzaradã, do exército lá do rei Nabucodonosor da Babilônia, quando ele invadiu Jerusalém e ele levou o povo cativo 70 anos atrás. Os primeiros homens a fazerem, crianças, essa longa viagem de volta foram guiados e liderados por Zorobabel. Cada nome, né? Olha só, Zorobabel então guiou o povo de volta e lá, né, se foram a pé, com suas bagagens, suas ferramentas, muita ferramenta para aquela obra que ia acontecer, né? E não tinha trem para voltar. Não tinha ônibus, não tinha avião, a viagem foi feita toda a pé. E eles tinham que chegar lá e restaurar tudo que tinha sido destruído, para mais tarde mais pessoas poderem voltar também para casa. Tinha sido destruído naquela invasão, crianças, por Nabucodonosor e o seu exército babilônico, não só os muros, o templo e as casas, mas também a identidade daquele povo, né, como povo de Deus, também foi destruída. Foram destruídas suas famílias, que foram separadas. Muita gente também foi morta, além dos que foram levados como escravos, né? E tudo foi destruído para eles. Destruído também as suas plantações, os seus comércios, os seus sonhos, os seus projetos. Quando a gente deixa Deus aí em último lugar, longe, distante da nossa vida e dos nossos planos, é o que acaba acontecendo, né? Quando a gente não coloca Ele em primeiro lugar, é isso que acaba acontecendo. Os nossos sonhos e projetos, sabe o que acontece? Eles desmoronam. E aí a gente acaba lembrando de voltar a Deus, de pedir de novo que Ele cuide de nós, que Ele nos proteja, não é? E foi isso que aconteceu com o povo. Depois de 70 anos como cativos, 70 anos longe de casa, eles se lembraram de voltar a clamar a Deus de novo, e então era hora de voltar para casa. Essa profecia da volta do povo depois de 70 anos longe da terra prometida também foi proferida pelo profeta Isaías, 200 anos antes do nascimento do rei Ciro. Outro ato generoso de Ciro, totalmente inspirado por Deus, foi o fato de ele ter devolvido, crianças, todos os objetos do templo que os babilônicos tinham roubado. Vocês lembram dos objetos do templo? A Arca da Aliança, todos aqueles objetos de ouro, né, que enfeitavam o templo e também eram usados nos cultos, nos sacrifícios. Tudo isso tinha sido roubado, mas o rei Ciro devolveu ao povo, tá bom? Ele foi muito generoso, mas isso não veio só dele não. Foi Deus que inspirou o rei Ciro a fazer tudo isso para que o povo voltasse para casa e a obra de Deus pudesse continuar prosseguindo, tá bom? Olha só, tudo que a gente acaba fazendo sem a permissão de Deus, sem Deus ao nosso lado, acaba fazendo com que Ele se afaste de nós. E quando a gente acaba colocando os nossos próprios planos em prática por nossa própria conta e sem Deus em primeiro lugar, as coisas acabam não dando tão certo assim.
Agora que eles estavam arrependidos e clamaram por socorro, obviamente, Deus veio socorrê-los, usando o poderoso rei Ciro, para ajudá-los. E sabem quantas pessoas voltaram para essa terra, para a terra prometida, nessa primeira leva de pessoas? Sabem quantas? Não foram poucas, não. 42.370 pessoas. Olha só quanta gente! Uma multidão viajando a pé, atravessando um deserto, num trecho que levou 6 meses de viagem andando, porque não tinha nenhum meio de transporte. Olha só, e vocês sabiam que essa saga do povo de Deus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, sempre voltando para casa, continua até os dias de hoje? Mais para frente, na Bíblia, nós vamos ver que o povo de Deus vai sofrer as consequências de uma outra profecia, de que Deus os espalharia por toda a terra, por todo o planeta, por várias nações diferentes do mundo, e eles ficariam muito tempo sem ter o seu próprio país para chamar de seu. Mas que um dia voltariam outra vez lá para essa terra prometida. Isso aconteceu. E a volta deles para o atual país chamado Israel já começou, né? E aconteceu em 1948, faz pouco tempo, considerando todas as coisas que a gente conta sobre a Bíblia, que já passou há muito mais tempo. Tem só 72 anos que o povo de Israel ganhou de volta a sua terra e muitos estão voltando para lá, para Jerusalém, que é a capital de Israel. Mas isso até hoje causa muitas guerras. Os povos inimigos de Israel, até hoje, inimigos de judeus, né, brigam por causa dessa terra. O mundo, então, voltando, né, todo mundo voltando a morar lá em Israel, é o sonho de todos eles, dos judeus, pois é uma promessa de Deus. E todos nós cristãos que nos convertemos a Cristo e fomos adotados por Ele, né, por Deus, como seu povo também, mesmo não sendo judeus, né, esse é o sonho deles, e todos nós agora também sonhamos com a maior terra prometida. Essa é a Terra Santa, a Cidade Santa, perfeita, celestial, que Jesus foi preparar para nós. Por isso, existem hinos aí que a gente canta, né? Que caminhando eu vou para Canaã, que é o nome antigo, né, da Terra Prometida. É por isso que a gente canta, que a gente está sempre caminhando rumo a Canaã. Agora essa Canaã é lá no céu, a Nova Jerusalém, que Jesus está preparando para todos nós. Quem tem vontade de morar nessa nova Canaã, nessa Nova Jerusalém? Vocês têm? Eu tenho. Assim como Abraão foi, assim como todos os outros homens de Deus foram para essa terra, lutaram por ela, agora a gente luta aqui na terra para que um dia possamos estar na Nova Jerusalém que Jesus está preparando para a gente. E ainda por cima, crianças, existe uma super promessa. Uma promessa de Deus de que todos que abençoassem Israel seriam abençoados também. Países amigos e parceiros de Israel, como o nosso lindo Brasil, recebem uma bênção especial de Deus por causa disso. Quem ama Israel é amado de Deus também. E essa nova Canaã lá no céu, a Nova Jerusalém de Deus, que está sendo preparada para nós, né? A gente também quer ir morar, não somente os judeus. Todo mundo que aceita Cristo e quer estar com Ele por toda a eternidade. Não é verdade? Vamos fazer uma oração então para que a gente continue sendo fiel a Deus, obediente a Ele, não perca esses privilégios de sermos guardados por Deus, abençoados por Ele, por sermos amigos de Israel, por sermos descendentes desse povo, mesmo que por adoção, para a gente um dia poder estar na Nova Jerusalém. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nós te agradecemos por este momento, ensinando mais um pouco, mais um pedaço, Senhor, da história do seu povo para as nossas crianças. E que eles possam tomar tudo isso como uma profecia também para as suas vidas, como bênção também para a vidinha deles. Que aprendam que dessa história nós tiramos a lição de sermos obedientes, fiéis ao Senhor. Porque quem é fiel é abençoado. E é isso que nós queremos.
não perdemos as suas bênçãos, os privilégios de sermos servos teus, que cada criança seja obediente e permaneça no seu caminho, para que em breve todos nós possamos morar nessa nova Jerusalém, conquistar esta terra que o Senhor Jesus está a preparar para nós e em breve todos estaremos juntos em nome de Jesus. Amém! Gostaram da história? Muito bem, aprendam então que a fidelidade é o melhor caminho, tá bom? Fiquem firmes com Cristo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, trenzinho! Beijo!